Olá, este é o canal Viva com Sabedoria e eu sou o pastor Dalton e você é especialmente bem-vindo nesse canal. Quero agradecer aquelas pessoas que têm usado desse canal para partilhar a mensagem de Deus no Facebook, no WhatsApp e em outros meios de comunicação social. Nessa série nós estamos a analisar a obra mediadora de Jesus no Santo dos Santos, no Santuário Celestial, em relação aos eventos do tempo do fim. E para hoje nós vamos analisar a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Confira comigo o que diz o Provérbios capítulo 24, o versículo 13 e 14. Filho meu, saboreia o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro e não será frustrado, ou frustrada, melhor dizendo, a sua esperança. Nos dias de hoje, é muito comum relacionar ou correlacionar os problemas com a ideia do fim do mundo ou como será o fim ou como será o futuro. Na verdade, a mensagem de hoje é para você que tem medo do futuro e não sabe como o mundo vai terminar. É óbvio que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, com precisão, nos ajudam a compreender a historicidade do futuro para entendermos de maneira muito clara e muito precisa como o nosso mundo vai terminar. Por isso aqui não tem como você desassociar a obra mediadora de Jesus no Santo dos Santos em relação aos eventos proféticos do tempo do fim, porque isso envolve também a volta de Jesus Cristo, como sendo o evento que vai determinar ou vai culminar com o problema do pecado na face da terra. O livro de Daniel, capítulo 7, descreve claramente a respeito da obra de Jesus no Santo dos Santos, do Santuário Celestial, em relação ao juízo, que na verdade tem que ver com o juízo investigativo. Daniel capítulo 7 descreve de maneira muito clara que o Pai está sentado no trono, os anjos de milhares estão em volta dele e abriram-se os livros e o Filho do Homem foi apresentado diante dele. E o texto, de maneira muito profunda, deixa claro de que abriu-se o tribunal. Na verdade, os livros que estão sendo avaliados e estão sendo analisados nos céus são os livros que está lá, de maneira muito clara, plasmada todas as nossas atitudes, todas as nossas obras, todos os nossos comportamentos são fielmente registrados nesses livros. E, na verdade, a Bíblia, o livro de Apocalipse, que tem uma correlação muito forte com o livro de Daniel, descreve que esses livros são conhecidos como sendo o livro da vida e o livro da morte. E o livro de Malaquias também descreve que existe um outro livro, que é o livro memorial. Todos esses três livros, na verdade, são livros que Deus usa para escrever, registrar boas obras e as más obras. E essa obra de juízo investigativo, em que Jesus se apresenta diante do Pai como nosso mediador e nosso intercessor, de maneira muito legítima, porque Ele é a pessoa que com seu sangue redimiu os habitantes da terra e com sua vida Ele oferece salvação e garantia de perdão e garantia de plena transformação. É óbvio que Ele se torna o nosso representante lá para oferecer os méritos dEle, para justificar, para salvar todo aquele que nele crê. Por isso que no livro da morte apenas consta os nomes daquelas pessoas que infelizmente rejeitaram Jesus Cristo. Mas quando essas pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, o nome sai do livro da morte para o livro da vida. E ali as suas obras, após ter aceitado a Jesus Cristo, são na verdade revistas, reanalisadas em relação à sua fé em Jesus Cristo. Esse processo todo de análise e revisão dos livros, começando desde Adão até o momento em que termina o fim, ou o fim do tempo da graça, o fechamento da porta da graça, é que vai determinar a volta de Jesus Cristo. Quando todos os casos nos céus forem analisados e forem determinados ou selados, os que serão para a vida eterna e os que serão para a morte eterna, aí sim, Jesus Cristo estará em condições de voltar na terra. O que vai determinar a volta de Jesus Cristo na terra é, na verdade, o processo todo que envolve
esse julgamento investigativo das obras das pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Há uma observação importante que você precisa saber. Enquanto Jesus media por nós lá nos céus, ou media por nós lá nos céus, Ele está a trabalhar arduamente, noite e dia, para alcançar o seu coração, alcançar a sua vida, de maneira que tua história daqui em diante seja diferente. Se você é uma pessoa que tem uma história coberta de pecados, coberta de vícios, coberta de uma série de circunstâncias adversas que estão a tornar o seu caráter cada vez mais mau, mais deturpado e mais perverso, Jesus está a trabalhar através do Espírito Santo e dos santos anjos para alcançar o seu coração, para redefinir a sua história, de maneira que as suas obras sejam registradas nos céus daqui em diante, mediante os méritos de Jesus Cristo, mediante o poder do seu sangue e de sua graça, como sendo boas obras, para determinar o seu futuro. Por isso é que é importante que nesse momento em que Jesus intercede por nós, você possa ir até a Ele para Ele reescrever a sua história. Porque o que vai determinar se você vai para o céu ou não, mediante a sua justiça, seus méritos e sua obra salvadora, são as suas obras. Você é salvo pela fé, é óbvio, mas a fé sem obras, ela é morta. O que determina se a fé é genuína, se a fé é verdadeira, são as obras. É Jesus no coração, que traduz a vida numa linguagem melódica, que produz um som, que traz uma paz e tranquilidade na vida das pessoas, e as pessoas acabam crendo que você tem Jesus de verdade no coração. E essas obras serão comparadas em relação à lei, porque são obras que são frutos da fé em Jesus Cristo. É a justiça de Jesus em você que determinará a qualidade do produto em relação à lei de Deus. Isso quer dizer que quando Jesus voltar, como diz o Daniel capítulo 12, versículo 1, vem como Miguel, ele virá para buscar todos aqueles que forem achados escritos no livro da vida. É importante agora, antes que Jesus não voltou, você possa ir até Jesus e abrir o coração para ele reescrever a história de sua vida e dos registros lá nos céus. Jesus virá e é claro, a Bíblia deixa isso muito claro. Ele virá e todo olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. Virá com glória e majestade com todos os anjos. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. A Bíblia é clara em dizer que a volta de Jesus Cristo dividirá a terra em duas partes. Jesus, quando voltar, de acordo com Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 18, descreve que haverá um grupo de pessoas que vão fugir e se esconder nas rochas, nos penhascos, nos montes, clamando em alta voz: escondemos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O que implica dizer que quando Jesus voltar, muitas pessoas vão lamentar, vão se entristecer, porque muitas delas rejeitaram categoricamente sua graça, o rejeitaram como Senhor e Salvador. Os outros, por sua ignorância, acabaram desacreditando na palavra dele e em sua lei. E outros, por diversos fatores, também acabaram cerrando seu coração, negando a existência de Jesus, a existência do Pai, a existência dos céus. Todos esses irão se curvar e se esconder diante da presença de Jesus Cristo. É óbvio que quando Jesus voltar, a Bíblia deixa claro de que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que não morreram em Cristo não ressuscitam. E aqueles que foram encontrados vivos, que permaneceram fiéis a Jesus e sua palavra, num piscar de olho, serão transformados à imagem e à semelhança de Deus. Jesus vem para dar um basta, um fim a esse mundo conturbado. E o Provérbios é claro, é que Jesus, à sua volta, a mensagem de Jesus é como mel, que produz uma série de prazer e uma série de bem-estar em nossas vidas. E o provérbio também deixa claro, o seu futuro será certo e a esperança será certa. Porque não crer que Jesus vai voltar? E a partir de hoje, você determinar em sua vida em aceitar a Jesus e crer em sua graça e render-se aos seus pés e deixar que Ele habite em seu coração para que reproduza a qualidade do seu caráter em sua vida, para que você esteja em plena harmonia com a lei de Deus, para quando Ele voltar, Ele vem com a coroa em suas mãos para colocar em sua cabeça como triunfante. Por que não aceitar? Por que não render-se aos seus pés?
Se esse é o seu desejo, essa é a sua vontade, ore comigo. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pela esperança da volta de Jesus. Num momento como esse que vivemos crises acima de crises e vão se tornando cada vez mais agudizantes, eu peço uma bênção para que a esperança da volta de Jesus habita no coração de quem estiver a ouvir e a ver esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar ele e sua família, possa abençoar seus planos e seus projetos, para que estejam correlacionados com a esperança de que Jesus voltará. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus nós oramos. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Que Deus o abençoe.